Senhor a Moisés: fala aos homens de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, pela Tua palavra que será pregada, pela Tua palavra que será acolhida em cada coração, pela Tua palavra que por obediência será aplicada no dia a dia em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Nós estamos começando apenas o ano de 2026. E a contar dessa data, do dia de hoje, dia 4 de janeiro, portanto, nós temos aí mais 361 dias para superarmos nesse novo ano de 2026. Eu não sei o que você tem pensado, eu não digo nem planejado. Eu não sei se você já começou a construir a sua agenda pessoal para esse ano. Mas o que você tem pensado sobre o que virá? Ou o que já começou a se desenhar nesses 4 primeiros dias de janeiro para você? A mente humana, ela é uma máquina fantástica de produzir pensamentos. Uma máquina fantástica de projetar coisas. Sejam elas fruto da nossa imaginação, e nós somos seres que possuem uma fecundidade muito grande no campo da imaginação. Ou também naquilo que já temos um pré-conhecimento. Algo que nos é consciente, algo que nos é factual, algo que não é o imaginável, mas algo que acreditamos porque vivemos. Algo que está incorporado à nossa vida e, portanto, à nossa caminhada.
O texto que acabamos de ler nos fala sobre um momento de profunda dramaticidade por parte do povo de Israel. Você consegue imaginar essa cena comigo? Uma cena extremamente dramática vivida pelos israelitas. Por quê? Porque o texto nos mostra em alto e bom som que à frente daquele povo havia uma imensidão parecida com algo intransponível, que era o Mar Vermelho. Isso diante deles. Segundo o texto bíblico, atrás deles, a retaguarda deles, está nada mais, nada menos do que o exército poderosíssimo do faraó, inclusive sob a liderança do faraó, que havia acabado de tomar o seu carro para poder ir contra o povo de Israel. E esse exército egípcio está avançando contra os costais do povo de Israel, com uma sede profunda de vingança, encurralando o povo agora diante do Mar Vermelho. O pânico então se instala. O povo começa a entrar em desespero, é que nos diz o texto bíblico. O povo começa inclusive a murmurar contra o seu líder em chefe, contra o seu pastor, contra o seu governante, contra Moisés, questionando se não teria sido melhor permanecer no período de escravidão junto ao povo egípcio. Mas, no entanto, diante do clamor de Moisés, e Moisés aqui ele clama, ele responde ao povo, e ele declara no verso 13, não tenham medo, aquietem-se e vejam o livramento que hoje o Senhor vos concederá. Porque os egípcios que hoje vocês contemplam, olhando para trás, vindo contra o nosso povo, vocês nunca mais verão, porque a memória deles será apagada para sempre sobre a face da terra. O Senhor vai pelejar por nós. O Senhor vai lutar por nós. E aí, o Senhor diz a Moisés, por que você está clamando a mim? Você já sabe o roteiro que eu elaborei. Se você prestou, e eu acredito que sim, atenção, quando começamos a ler no versículo 1 desse capítulo 14, o Senhor está dizendo a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem em frente ali em Piairote. O Senhor está dizendo, estabelecendo um roteiro de tudo o que iria acontecer, inclusive declarando que o faraó vai dizer que os filhos de Israel estavam desorientados, não é o que diz aqui o versículo de número 3, estavam desorientados na terra, e que o deserto os encerrou, ou seja, morreram no deserto. Depois diz no versículo 4, o Senhor, eu vou endurecer o coração de faraó. O que é que Deus está fazendo com Moisés? Está dando todo um roteiro de tudo o que ia acontecer. E por isso que Deus, aqui no versículo 15, questiona Moisés. Disse o Senhor a Moisés, diz o verso 15, porque clamas a mim? Você já sabe o roteiro que eu elaborei. Por acaso não sou eu o Senhor que uma vez prometendo algo, deixarei de cumprir? Você já sabe que o roteiro é um roteiro glorioso. Não me questiones, não me procures sobre isso. Apenas diga ao povo de Israel que marche. Irmãos, eu tenho, em nome de Jesus, o objetivo nessa manhã de compartilhar com vocês, e esse é o objetivo maior dessa exposição, mostrar que Deus nos chama a uma atitude. Deus chama você e a mim para esse novo ano de 2026 a uma ação contundente, que está firmada, que está ancorada, que está fundamentada, não nos nossos medos, não nos nossos questionamentos sobre quem Ele é, sobre o que Ele fará, mas nós estarmos fundamentados em uma ordem e obedecermos a ordem do Senhor. E a ordem de Deus para você e para mim nessa manhã, para o ano 2026 é, meu filho, minha filha amada, avance, marche, porque mesmo diante de todas as circunstâncias que estejam diante de você e pareçam impossíveis de ser realizadas, aparentemente impossíveis,
Eu não quero que você fique parado, diz o Senhor. Eu não quero que você fique paralisado, paralisada, pelo medo, pela dúvida, pela situação que lhe escapa o controle. Porque eu, Senhor, Ele está dizendo a você nessa manhã, eu sou o Deus soberano, que realizo todas as coisas em seu favor. Eu sou o Deus que preparei um roteiro, estabeleci um roteiro, e eu sou tão verdadeiro, tão sincero, que eu já disse para você o que há de acontecer. Quando a gente vê um dos profetas da Bíblia dizendo em nome do Senhor, eu sei que planos eu tenho a vosso respeito. Não são planos de morte, são planos de vida. E se o Senhor tem planos maravilhosos para mim e para você, e os tem, meus irmãos, eu digo isso com todas as veras do meu coração. Se Ele tem, na verdade Ele tem, vamos marchar. Por isso eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre o tema Marchando e Vencendo em 2026 para a glória de Deus. Marchando e vencendo em 2026 para a glória de Deus. Você pode reproduzir esse tema comigo? Marchando. Como é que a gente pode marchar nesse novo ano e vencer para a glória de Deus? Em primeiro lugar, o texto nos fala aqui que Moisés, ele é questionado pelo Senhor. Moisés havia questionado o Senhor, havia clamado ao Senhor, e Deus diz assim, por que clamas a mim? Diz o versículo 15 na sua primeira parte. Por que você agora está vindo me clamar? Eu já estabeleci um roteiro, eu sei o que eu vou fazer, e você sabe. Será que Deus está desvalorizando a oração de Moisés? Será que é isso? Será que Ele está dizendo, olha, o que você clamou, o que você pediu, o que você tem buscado, não tem valor nenhum. Não é nada disso, irmãos. O que o texto mostra para mim e para você aqui, é que havia chegado o momento de Moisés agir com base numa direção que ele já havia recebido do Senhor. Quando você estuda o texto atentamente, você vai ver que Deus elabora todo um roteiro, deixando bem claro o que iria acontecer com o povo de Israel, ainda sob a perseguição do povo egípcio, com Deus endurecendo o coração do faraó. Quando o faraó havia liberado o povo, Deus endurece. E por que Deus endureceu? Existe uma pedagogia no ensino de Deus para você e para mim. Deus aqui está ensinando o povo a compreender que havia uma vontade explícita do Senhor, de que mesmo sob qualquer tipo de perseguição, sob qualquer tipo de ameaça, o povo não parasse, o povo estivesse em movimento. Quando em 2004, eu estive com a Meire, um grupo de irmãos da igreja que eu estava pastoreando na Ilha do Governador, num curso sobre pequenos grupos, formar pequenos grupos ou células. Eu estive sendo ministrado por um homem de Deus, não sei se ele ainda é vivo, mas já era bem avançado em idade, já tinha alguns probleminhas de saúde. Dr. Robert Lai, pastor da Igreja Cristã Menonita de Curitiba. E Dr. Lai, ele disse uma coisa muito interessante num dos nossos encontros. Ele falou assim, irmãos, igreja não é monumento. Chamamos de igreja um prédio, chamamos de igreja um templo construído por mãos humanas. Mas na verdade, igreja, na acepção da palavra, são pessoas. Igreja não é monumento, porque um monumento ele não se desloca. O monumento ele não sai da inércia. Igreja é movimento. Igreja sou eu e você, juntos, lado a lado, marchando, trabalhando, se movimentando para fazer com que o reino de Deus seja conhecido, o evangelho seja pregado, para que pessoas cheguem ao pleno conhecimento de Jesus e da sua graça. Igreja é movimento, igreja não é monumento. Marchar é uma ordem.
E Deus está dizendo a Moisés: você quer saber o que é que eu quero que você diga para essa gente? Diga ao povo de Israel que marche, porque essa é uma ordem onde eu exijo que o povo, em primeiro lugar, dê um passo de fé em direção às águas profundas, às águas imensas que assustam a cada um deles, mesmo sem ver o caminho aberto. Deixa eu dizer uma coisa para você em alto e bom som nessa manhã. Deus nos chama a marchar nesse ano 2026, tendo em vista, diante de nós, caminhos que não estão abertos. Deus fez uma promessa. A promessa é que Ele vai com você, Ele estará com você em meio aos caminhos que não estão aos seus olhos ainda visíveis de forma aberta. Mas não é só por aí. Ainda tem mais. A coisa complica, a coisa fica mais difícil. Para que o roteiro fique mais emocionante e haja maior dramaticidade, os inimigos irão perseguir você. Eu não estou aqui falando apenas de pessoas que não gostam de você, que invejam você, que não têm afinidade com você, porque quando a gente entende a palavra de Deus, estudamos lá em Efésios capítulo 6, o que é que nós encontramos em Efésios capítulo 6? Diz o apóstolo Paulo: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e dominadores do ar. A nossa batalha, a nossa guerra é espiritual. Então existem inimigos que não são necessariamente pessoas, mas são situações e armadilhas que a nossa própria alma, o nosso próprio pensamento constrói. São medos que geram ansiedades, situações que nos desafiam e muitas vezes nos levam a pensar: Deus, e agora? Como Moisés foi para Deus e Deus disse: por que você me questiona? Você sabe quem eu sou? Aliás, Moisés foi a primeira pessoa sobre toda a face da terra que recebeu uma visitação do Senhor. Quando o Senhor se revelou a ele e disse o seu nome: eu sou o que sou. Esse Deus está dizendo para ele: Moisés, antes mesmo de você ver o milagre das águas se abrirem, antes mesmo do extraordinário acontecer, diga ao povo que marche. Porque, em primeiro lugar, a ordem de Deus para você e para mim nesse ano 2026 é essa. Anote na agenda do teu coração: avance pela fé. Avance pela fé. É pela fé que nós vivemos. Como disse Søren Kierkegaard, o grande filósofo dinamarquês, a fé nos convida a um salto no escuro, dizia Kierkegaard. É quando eu não vejo, mas é quando, sobretudo, eu creio. E eu sei que em meio à escuridão da minha alma, as noites escuras da minha alma, o Senhor está presente. E Ele fará o mar imenso, profundo, ser aberto. Porque nós não vivemos por circunstâncias, nós não nos movemos pelas circunstâncias, que muitas vezes são ameaçadoras. Nós vivemos pela fé, irmãos. Avance em fé. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz em alto e bom som para a gente, nos traz a definição dessa fé maravilhosa. Ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. O maior teólogo do mundo, que seja considerado, seja o seu pastor, seja a pessoa que você mais admira no campo, no âmbito da teologia, no âmbito da definição das coisas espirituais, teológicas, filosóficas, nenhum deles se compara àquele que declara e nos define o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Porque quando você olha para esse capítulo 14 até o versículo 15, o que é que Deus está fazendo com Moisés? E para que Moisés transmita ao povo? Deus já havia prometido o livramento. Mas sabe quando eles teriam a convicção de que Deus estava provendo o livramento? Quando eles entrassem em movimento. Por isso que Deus está dizendo: se vocês não marcharem, se vocês não encararem o impossível que está diante de vocês, vocês não vão provar
o meu extraordinário. Entende isso? Deus está te chamando para você provar as coisas maravilhosas, os grandes milagres dele para a sua vida, mas você precisa dar esse passo de fé. Você precisa caminhar na direção daquilo que Deus está ordenando você a fazer, mesmo que isso te assuste, mesmo que isso te amedronte, mesmo que isso traga uma ameaça profunda no teu coração, e talvez você seja, no seu coração, considerado a pensar, vai ou não vai dar? Vai ou não vai acontecer? Eu estou num beco sem saída, não há luz no final do túnel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus só vai manifestar o extraordinário dele se você se movimentar. Se você sair da sua inércia espiritual. Se você ouvir a voz do Senhor e atendê-la quando Ele diz, marche. As palavras do bom carioca. Vai para cima. Vai com vontade. Porque sou eu, Senhor, que vou garantir vitória a você. Você quer ser vitorioso nesse ano de 2026? Não espere, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você de todo o meu coração. Não espere as condições mais perfeitas para você prosseguir. Sabe gente que é perfeccionista? Não, agora só vai se acontecer do jeitinho que eu quero. Aí eu vou me sentir melhor, vou me sentir mais seguro. Não faz isso não. Vai isso não. Não espere condições perfeitas e sinais extraordinários para você se mover. Porque só quando o povo viu Moisés fincar o seu bordão, abrindo o mar e colocando o pé enxuto naquela nesga que havia aberto, é que o milagre começou a acontecer. É que o povo começou a adentrar. Deus está pedindo para você avançar, mesmo quando o caminho parece incerto. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que vai à sua frente. E Ele é o Deus que vai à sua retaguarda para guardá-lo dos seus inimigos. Esse inimigo pode ser um câncer. Esse inimigo pode ser a falta momentânea de recursos. Quantas coisas podem representar algum tipo de opulência, de ameaça contra você e contra mim? Mas Ele é o Deus que vai à nossa frente. Ele prepara o terreno e Ele vai abrir portas fechadas que somente Ele pode abrir. Porque as portas que Ele fecha para você e para mim são portas que se abrem. Então, querido irmão, querida irmã, em primeiro lugar, a ordem de Deus é essa. Se você quer marchar e vencer para a glória de Deus nesse ano de 2026, avance pela fé. Mas em segundo lugar, a Bíblia aqui relata que quando os israelitas obedeceram e eles de fato marcharam, Deus enviou um forte vento que dividiu as águas. Isso é maravilhoso, porque no verso 16, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, se tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Verso 21, na sequência, declara, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que sobrou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e a terra foi dividida. As águas foram divididas, melhor dizendo. Percebe o que está acontecendo aqui? Esse vento extraordinário que Deus fez soprar sobre o Mar Vermelho nos traz uma lição fundamental. E que lição é essa? Irmãos, muitos milagres estão condicionados à nossa obediência prática ao Senhor. Por mais que a gente sabe que Deus vai fazer, que Deus tem poder para agir, que Deus tem poder para mudar a nossa sorte, as coisas só vão acontecer se você agir, se você acreditar, se você obedecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus não podia ter feito tudo isso sozinho? Sim ou não? Sim ou não, gente? Ele podia ter feito sozinho. Mas por que então que Ele não o faz? Em primeiro lugar, porque Deus nos chama, segundo o apóstolo Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, nos chama a sermos cooperadores com Ele. Deus tem prazer que nós cooperemos com Ele. Deus, quando cria o homem e o coloca no Éden, perceba,
ele poderia ter colocado o nome nos animais. Ele não fez. Diz a Bíblia que ele dá essa responsabilidade a Adão. Eu fico imaginando na viração do dia, porque o texto diz que sempre, todos os dias, na viração do dia, finalzinho de tarde, Deus ia conversar com Adão. Eu fico imaginando o papo entre eles. E aí, Adão, qual foi o nome que você colocou naquele animal de pescoço comprido? Deus tem o prazer de nos chamar para trabalhar com Ele. Mas o foco principal, o fulcro dessa lição aqui, quando Deus não faz o que Ele poderia fazer e diz, façam vocês, né? A gente estava lembrando hoje aqui na escola dominical, aquele lema da Nike, just do it. Simplesmente faça. É obedecer. Eles têm que obedecer, porque Deus podia ter feito tudo sozinho, mas Ele espera que demos um passo inicial para que Ele possa agir em nosso favor. Ou seja, é o passo de fé. Ele ama, Ele deseja, Ele se alimenta dessa nossa fé. Ele ama quando eu e você somos filhos obedientes. Uma coisa que traz muito prazer para um pai e para uma mãe é quando um filho, ele é obediente. Quando pais e mães extremamente bem intencionados, com o coração norteado pela direção de Deus, dão conselhos ou dão ordens práticas aos seus filhos, e os seus filhos acatam, e os seus filhos aceitam, os seus filhos obedecem. Assim é o nosso Deus conosco. Ele é o Deus que vai à nossa frente. Ele vai preparando o nosso caminho. A gente olha para a vida de Naamã, lembra de Naamã? Naamã, o general. Por que ele foi curado? Ele foi curado porque ele obedeceu. Você lembra da passagem? Naamã era um comandante sírio. E ele só foi curado porque ele seguiu, segundo o texto bíblico, exatamente as orientações do profeta. Para mergulhar, quantas vezes no Rio Jordão? 7 vezes. Tu imagina que ele já devia estar, não vou usar a expressão aqui, que é uma expressão para mim chula, mas com a sua cabeça cheia, com a sua mente cheia, embotada, chateada. Espera aí, uma vez só não tá bom? Mas 7? E ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O que essa cura representou? Ela representou um passo direto, um resultado direto de sua obediência. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel quando o povo se dispôs a marchar. Quando o povo sai do lugar e vai para cima daquele marzão de Deus, o mar se abre. Irmãos, Jesus ensinou aos seus discípulos, isso está num dos evangelhos, Jesus ensinou a cada um dos seus discípulos sobre a necessidade de nós obedecermos a sua palavra, a sua voz. Lembra quando lá em João 14, 23, ele responde aos seus discípulos, ele diz assim, João 14, 23, aquele que me ama, olha só que palavra maravilhosa de Jesus, aquele que me ama guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viveremos para Ele. E faremos nele morada. Em segundo lugar, se em primeiro lugar eu preciso vencer, experimentar gloriosamente uma vitória nesse ano 2026 pela fé, em segundo lugar eu preciso crer que o milagre depende da minha obediência. O milagre que Deus tem, ou os milagres que Deus vai realizar na tua vida ao longo desse ano 2026, depende da sua obediência. E talvez ao chegar ao final do ano 2026, e me perdoe por antecipar isso, você provavelmente vai poder contar aquilo que o salmista Moisés, né? O mesmo Moisés aqui, escreveu o Salmo 90, e disse em oração, Senhor, ensina-me a contar os nossos dias, o meu dia, os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. Talvez você possa chegar ao final do ano de 2026 cantando aqui na frente.
Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Cantem comigo. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Mas para isso, o milagre da contabilização dessas bênçãos ao final desse novo ano dependerá da sua obediência. E em último lugar, o texto também mostra para a gente que marchar não seria apenas aqui para esse povo um mero movimento mecânico. Não. Porque na verdade se constitui essa marcha em uma espécie de declaração pública de confiança nas promessas do Senhor, das promessas de Deus. Sabe o que é que isso indica para você e para mim, meu irmão, minha irmã? Que na vida cristã, seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, demonstra o quanto eu e você cremos nesse Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. E olha que coisa interessante, independente de entendermos ou não os seus planos, independente de você entender ou não os planos de Deus, porque vai acontecer, se já não está acontecendo com você esse ano, preste muita atenção no que eu vou dizer agora, que talvez você não esteja entendendo o que está se desenhando à sua frente em relação a alguma questão. Uma questão particular, uma questão pessoal. Talvez você não esteja entendendo. Esteja fora do seu controle. Mas isso não pode ser um impeditivo para que você caminhe, para que você marche, para que você, como diz o bom carioca, vá para cima, para que você avance. Eu lembro e vem à minha mente uma canção que recorrentemente eu penso nela, que marcou muito a minha vida no ano de 1979. Foi o primeiro álbum editado pelo Grupo Elo, quando Jairo Trench Gonçalves diz em uma das suas canções: muitas vezes não entendo o que queres me mostrar, mas creio em ti, dependo de ti, tua vontade vou fazer. E sabe o que é que está por trás dessa frase, essa afirmação do saudoso Jairinho? Está o que ele diz na segunda estrofe. Ele diz assim: porque sei que irmãos vão estar me sustentando, em todo tempo por mim suplicando. Não vou temer, pois eu tenho poder, e de todo mal ele me ajuda a vencer. Se eu quero vencer e triunfar nesse ano 2026 para a glória de Deus, se eu quero ser feliz vivendo o evangelho da graça de Deus, se eu quero ser feliz, porque a minha felicidade não tem como objetivo apenas angariar recursos materiais, de viver o melhor desse ano 2026, porque eu troquei de carro, porque eu melhorei minha condição de vida no trabalho, fui promovido. Não! Tudo isso pode acontecer, mas será a reboque. Será como consequência de uma vida espiritual vivida responsavelmente na presença daquele que me chama a marchar, que me chama a caminhar para a sua glória e me chama a vencer e superar os grandes mares vermelhos dessa vida. Eu preciso vencer a preguiça de estudar a Bíblia. Eu preciso vencer a preguiça de reunir a minha família para orar. Eu preciso viver aquela inconsistência de não querer orar ou de não criar tempo para uma vida de oração. Eu preciso vencer a dificuldade de acordar cedo e vir para a igreja, vir para a casa de Deus, de dar um tempo para me reunir com os meus irmãos, me envolver com a realização daquilo que Deus tem me chamado a fazer para a sua honra e glória. São grandes desafios, são grandes mares vermelhos diante de você e de mim, meus irmãos. Quando damos esse passo de fé, declaramos a nossa confiança, a nossa fé, com a crença de que Deus também é fiel. Por isso é que eu posso caminhar, não é por conta da minha fidelidade, não é por causa das minhas forças, mas é porque Deus é fiel. Temos uma segurança de que o Senhor nunca nos pedirá para marchar sem que Ele mesmo vá à nossa frente. Deus não disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche e vocês vão. Se vira aí, dentro do mar. Quando chegar do outro lado, continuem se virando. Olhem para trás, eles estão vindo atrás de vocês. Mas vão. Deus não faz isso. Deus está dizendo: a minha presença, ela vai com vocês. Marchar, meus irmãos, é entregar o nosso destino, entregar cada área da nossa vida àquele que pode fazer o impossível, ao Senhor.
Eu quero concluir o sermão dessa manhã pedindo a você que confesse, que declare, que cite o Salmo 37, versículo 5. Lembra do que está escrito lá no Salmo 37, versículo 5? É um rogo, é um grande clamor de Deus para o teu coração. O que é que está lá no Salmo 37, 5? Você que é aluno de escola bíblica dominical. O que é que está lá? Se eu e você simplesmente fizermos isso, simplesmente, sem reservas, irmãos, nós vamos conseguir desviar os nossos olhos das coisas que nos prendem, das coisas que tentam nos desviar no caminho, das coisas que tentam nos distrair de cumprir a vontade de Deus. Os grandes distratores dessa vida. Se nós aprendermos a entregar o nosso caminho, o nosso coração, os nossos pés que estão nessa marcha, nessa evolução de trabalho, de envolvimento com a seara santa do Senhor, meus irmãos, nós vamos encontrar sempre diante da gente um mar vermelho. Não peça ao Senhor para remover os mares vermelhos da sua vida, não. Não faça isso. Diga assim: Senhor, deixa ele lá, mas eu creio que o Senhor o abrirá. O Senhor vai abri-lo. Porque é ali que a nossa fé é provada, como diz a canção da comunidade da Zona Sul, composta pelo pastor Marcos Peixoto. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Isso ainda também é impressionante, porque o nosso mestre andou sobre as águas. Claro que isso é uma frase de hiperbolização, não é? Mas o nosso Deus vai abrir o mar. E eu digo a você, avance em fé, pois aquele que deu a ordem, dizendo ao povo de Israel que marchasse, deu a ordem a Moisés de bater com um bordão na entrada do mar e o mar se abrisse. Ele que garante a você e a mim a vitória para esse ano de 2026, para a sua própria glória. Então, Igreja Presbiteriana do Meia, irmãos aqui presentes, irmãos que estão em casa, ou você que está em casa, nos assistindo, pondere, considere a mensagem do Senhor para o teu coração. Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por Ele. E é Ele quem abre os caminhos. O profeta Miqueias diz que Ele é o rompedor de caminhos. Ele fará caminhos aonde não existem caminhos. Porque Ele sabe o que é melhor e sempre será melhor para você. Não simplesmente para o seu deleite, mas sobretudo para a glória dEle. E quanto mais você se satisfazer no Senhor, mais o Senhor será glorificado em você. Meus irmãos, nós vamos passar ao momento em que